Fala, moçada, beleza? Professor Flávio Milhomem, e é um prazer recebê-lo e recebê-la aqui no meu canal. Olha, eu quero resolver com vocês uma questão de direito registral, que fora cobrada no último concurso para juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça de Pernambuco em 2024. Então, vamos ao que interessa? Eu tenho absoluta certeza que essa questão será útil para quem está estudando para a magistratura, mas também para quem vai fazer o concurso para cartórios e, por conseguinte, tanto para o ENAM quanto para o ENAC. Então, vamos ao que interessa. Vai lá. A questão traz a seguinte redação. O empresário individual João Alfredo requereu no juízo da comarca de Araripina a invalidação do ato de protesto de nota promissória por ele subscrita e a sustação de seus efeitos, alegando a irregularidade de sua intimação pelo tabelião feita por aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que... Como você percebe, a questão versa a respeito do ato de comunicação do protesto a ser realizado pelo tabelião do cartório de protestos, no caso da comarca de Araripina, Pernambuco. E, para isso, é preciso que nós conheçamos a legislação, mas eu trago também para explicar a questão provimento recentíssimo, fresquinho, do Conselho Nacional de Justiça que versa a respeito do tema. Antes, vamos analisar quais são as hipóteses que o examinador colocou à disposição do candidato. Vai lá. Bom, a questão traz no seu item A: o tabelião de protesto poderá utilizar aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para enviar as intimações, não sendo obrigatória a intimação por carta ou a intimação pessoal. Letra B. A intimação do devedor por outro meio que não seja através do serviço dos Correios ou de forma pessoal somente será possível se o credor e apresentante do título requerer ao tabelião que a intimação seja feita por via eletrônica. Letra C. A intimação do devedor pelo tabelião deverá ser pessoal, por portador do próprio tabelião e no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço. Letra D. A intimação do devedor pelo tabelião poderá ser pessoal ou através dos serviços dos Correios, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço, tendo razão o devedor em sua argumentação. E, por fim, letra E, a intimação do devedor pode ser feita por meio de aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz. Porém, se após 48 horas contadas da remessa não for comprovado o recebimento, deverá ser providenciada a intimação por portador do próprio tabelião. Então, acompanhe aí comigo porque eu trago o texto legal da Lei de Protestos, é a Lei número 9.492 de 97, atualizado pelo Marco Legal de Garantias. Marco Legal de Garantias, o nome que se deu à Lei número 14.711 de 2023, que trata a respeito da matéria constante da questão. Então, você acompanha aí comigo. O artigo 14 é aquele que estabelece e esclarece como se dá a apresentação do título para protesto e a comunicação do devedor para a efetuação do pagamento. Então, o artigo 14 traz a seguinte redação. Protocolizado o título ou documento de dívida, o tabelião de protesto expedirá a intimação ao devedor no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço. Olha, o artigo 14, parágrafos 1º e 2º, ele traz a previsão da forma tradicional de notificação do devedor para a realização do pagamento. E é a notificação por preposto do tabelião, do cartório de protestos, ou mesmo por meio de correios, onde se comprovará essa notificação via AR, o chamado aviso de recebimento. A novidade surge a partir do parágrafo 3º, com a redação promovida pela Lei número 14.711 de 2023, que eu já falei para vocês, o novo marco de garantias. Olha o que diz o parágrafo 3º.
O tabelião de protestos poderá utilizar meio eletrônico ou aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para enviar as intimações, caso em que a intimação será considerada cumprida quando comprovado o seu recebimento por meio de confirmação de recebimento da plataforma eletrônica ou outro meio eletrônico equivalente. Nós estamos falando, por exemplo, do aplicativo de mensagens WhatsApp. E a entrega da notificação ou intimação do devedor para que ele pague pode ser constatada por meio do símbolo de que ele recebeu essa mensagem, aquelas 2 cheques azuizinhos, comprovando-se, obviamente, que o telefone para qual foi enviado a notificação ou intimação para pagamento é o telefone do devedor, cabendo ao apresentante, obviamente, do título, identificar o endereço e também o telefone vinculado ao devedor. O parágrafo 4º esclarece ainda: após 3 dias úteis, contados da remessa da intimação na forma do parágrafo 3º, sem que haja comprovação de recebimento, deverá ser providenciada a intimação nos termos dos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Ou seja, somente se não houver condições de comprovação de que a mensagem efetivamente fora entregue ao devedor, por exemplo, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, então caberá ao tabelião determinar a realização da intimação tradicional do devedor, tá? Ou por meio de preposto de empresa contratada ou por meio dos correios via aviso de recebimento, o AR, beleza? É o que está lá nos parágrafos 1º e 2º do artigo 14 da Lei 9492 de 1997, a Lei de Protestos. Eu trouxe ela aqui, ó, o parágrafo 1º e 2º, só para você refrescar a memória. A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção, o AR, né? Aviso de recebimento, eu falei, ou documento equivalente. E o parágrafo 2º, a intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida e prazo limite para cumprimento da obrigação no tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago. Muito bem. A novidade que eu trago agora e que na realidade é uma novidade normativa, mas que apresenta a mesma redação da norma legal de garantias, do Marco Legal de Garantias, é o provimento número 18624 do CNJ. Ele é de novembro de 1900, ó. Ele é de novembro de 2024. E ele simplesmente transcreve o Marco Legal de Garantias para o provimento 149 de 2023, que você sabe é o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça para tratar dos foros extrajudiciais, ou seja, regulamentando serviços notariais e de registro. E é no artigo 356 do provimento 149 que o provimento 186 traz a alteração. E a alteração você já conhece. Está aqui, ó, parágrafo 5º, artigo 356, parágrafo 5º do provimento 149 de 2023, com a redação do provimento 186 de novembro de 2024. Todos eles, tanto o 149 quanto o 186, provimento do CNJ, tá bom? Artigo 356, parágrafo 5º, a redação, eu tenho absoluta certeza que não vai soar estranha. O tabelião de protesto poderá utilizar meio eletrônico ou aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para enviar as intimações, caso em que a intimação será considerada cumprida quando comprovado o seu recebimento por meio de confirmação de recebimento da plataforma eletrônica ou outro meio eletrônico equivalente. Então, como você pode perceber, houve aí a apropriação por parte do CNJ da redação constante do Marco Legal de Garantias. Então, agora fica fácil a gente marcar qual a resposta correta da questão. Vai ficar bem mais fácil agora. Vamos a ela? Vamos lá. Voltando então para a nossa questão cobrada no concurso para juiz de direito substituto de Pernambuco. E olha o que diz a letra A, o item A.
o tabelião de protesto poderá utilizar aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para enviar as intimações, não sendo obrigatória a intimação por carta ou a intimação pessoal. Como você pode ver, a afirmativa constante da letra A está de acordo com a Lei de Protestos atualizada com a redação do Marco Legal de Garantias, que, por sua vez, é a mesma redação do provimento 149 do CNJ, que regulamenta o foro extrajudicial, o Código de Normas Extrajudiciais do CNJ, aplicáveis a cartórios, a oficiais, notários e registradores. Beleza? É isso. Então, deita a caneta aí, milho homem. Letra A é a resposta da questão. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Eu quero agradecer imensamente a sua audiência qualificada. Lembrando que se você ainda não subscreveu o nosso canal, o faça, subscreva agora e compartilhe esse conteúdo, porque mais pessoas, obviamente, terão benefício em conhecer essa questão e também a redação promovida recentemente e a alteração promovida recentemente no provimento número 149 de 2023. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e você me encontra também nas redes sociais no @prof.flaviomilhomem. É isso, um abraço e até o nosso próximo vídeo com mais questões, mais temas, jurisprudência e inovações legislativas. Estaremos aqui juntos. Valeu!